Olá, tudo bem? O Saiba Mais desta semana trata das pensões. O assunto é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. A ideia não é discutir o assunto tecnicamente, mas os direitos e os deveres não só depois da separação do casal, como em outras situações onde a pensão também pode ser solicitada. A maior preocupação da lei parece sempre estar focada nos filhos. Na rua, a gente encontra várias situações. A mais comum é a eterna briga com o ex-marido que resiste bravamente para não pagar a pensão. Outra situação é aquela em que a ex-esposa abre mão da pensão só para se livrar do abacaxi. Eu agora nem estou fazendo questão de pensão, eu quero é me separar mesmo. Ele sumiu desde que ele foi embora, nunca mais apareceu. Você quer resolver a situação oficialmente? Eu quero é me separar. Quer casar de novo? Com certeza. Tá complicado ainda, né? Porque as pensões estão atrasadas, tá tudo complicado ainda. Sempre atrasa a pensão. A senhora tem quantos filhos com ele? Tenho duas. Duas Essa filhas? e mais uma, é. Um mês paga, outro não. Não, já ficou até um ano sem pagar, né? E aí o que aconteceu com ele? Ah, nessa época foi preso, né? Foi preso nessa época. Eu optava por não ter a pensão, mas para não ter, né, que ele para ele não ter o direito de procurar os meus filhos e eu mais, né? Quer dizer, você está abrindo mão da pensão para não ter Eu nunca abro mais mão, para mim não ver mais, para não ser incomodada mais. Para não ter agressão, né, verbal e até mesmo corporal, né? Eu não sou toda roxa de pancada porque eu não deixo também, né? Ele é uma pessoa assim que se envolveu com droga, essas coisas, né? Então não tem como. Eu tive na delegacia lá próximo da minha casa e o delegado falou: se eu brincar, eu que tenho que pagar a pensão para ele. Então ficou assim, parada. Já desistiu de correr atrás da pensão? Isso aí eu desisti, isso aí eu nem penso mais. Direitos e deveres do cidadão com as pensões estão no programa de hoje. O nosso convidado é o professor de Direito Civil, Elimar Zanialski. A gente percebe que o primeiro problema é a falta de informação, professor, onde estão os direitos e os deveres de cada um. Em qualquer tipo de pensão, o princípio de tudo parece que está sempre no filho, mas muitas vezes isso é ignorado, ou estou errado. Muito obrigado por ter vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse honroso convite, cumprimentá-lo e cumprimentar os telespectadores e estar aqui à disposição para conversarmos sobre esse tema tão polêmico e tão complexo. Efetivamente, o problema de pensão, como se conhece aí popularmente essa expressão, que na realidade é uma obrigação de prestar alimentos de um devedor a um credor, nós temos três aspectos que esta problemática apresenta. Primeiramente, nós temos o dever que os pais, o pai ou a mãe ou ambos, têm em relação aos seus filhos, que é o dever de sustento e suprimento das necessidades básicas, ou seja, educação, vestiário, lazer e principalmente a formação, no que diz respeito à formação intelectual, estudos, faculdade, etc. Então, esse dever de sustento não se confunde propriamente com a obrigação alimentar. Por quê? Porque a obrigação alimentar ou pensão, ela tem uma origem diversa. Ou seja, independentemente desta relação de paternidade e filiação, e a origem desses alimentos ou desta obrigação alimentar, ela reside principalmente num vínculo que se forma entre um homem e uma mulher através do casamento ou através do vínculo pela união estável, quando o homem e a mulher vivem juntos durante algum tempo, como se casados fossem, e nesta união e desta união nascem filhos. Neste caso, havendo a separação judicial no caso de casamento ou no caso mesmo de união estável, aí a mulher poderá, dentro de determinadas hipóteses, pleitear os alimentos ao ex-marido ou ao ex-companheiro. Quando? Quando efetivamente ela necessitar. Por quê? Porque é muito comum ainda encontrarmos hoje homens que dizem: meu amor, quero que você venha viver comigo, quero que você case comigo, mulher minha não trabalha. E, efetivamente, mulher minha não trabalha. Assim, a mulher perde sua carreira, a mulher perde a oportunidade
de desenvolver-se na sua vida e quando, alguns anos depois, se separam, a mulher fica sem emprego, sem carreira, sem experiência e com uma idade onde não há mais possibilidade de conseguir emprego. Aí sim é que vem o direito de pedir alimentos. Mas aí a pensão é solicitada para a mulher e para os filhos, é isso? A lei permite isso? Bom, aí nós temos uma diferença. Nesse caso, por exemplo, neste caso, dela abrir mão do trabalho dela? Neste caso, nós temos o seguinte. Claro, os filhos vão receber a contribuição que o pai é obrigado pelos deveres que o pai tem de sustentar seus filhos. Bem, normalmente o pai deve aos filhos essa contribuição. Todavia, ele se recusa. Neste caso, nós vamos exigir que ele compulsoriamente cumpra esta prestação, esse dever de sustentar os filhos e dar-lhes educação, vestuário, etc. Mas a confusão surge porque como é que nós vamos pleitear isto compulsoriamente? Através da velha e conhecida ação de alimentos. Mas tecnicamente ele está simplesmente cumprindo o dever de pai em relação aos filhos. Agora, em relação à mulher, aí sim, aí de imediato já vai ser exigido a prestação de alimentos, a obrigação de prestar alimentos. Quando? Quando a mulher não tem condições mais de sustentar-se a si mesma e por ocasião da separação ou do divórcio. Já na própria ação de separação ou de divórcio, já vai estar ali, através de uma cláusula, no caso de separação amigável, que o advogado põe, já fixa os alimentos. O caso haja controvérsia, daí então o juiz vai decidir qual vai ser o valor a ser prestado a título de alimentos. E os filhos vão receber simplesmente a contribuição que o pai deve para o sustento dos mesmos. Tá, isso tecnicamente, mas quando isso tudo não é possível, quando não se recorre à justiça, não existe uma ação judicial, o marido e a mulher entram num acordo e por conta deles decidem de quanto será essa pensão. Bom, isto é possível. E lá na frente decidem, porque aí as coisas não andaram direito, procurar a justiça e fazer a coisa legalmente. Bom, isto é possível. Como é o caminho disso? O marido ou mulher, ou o companheiro e a companheira, por qualquer razão resolvem se separar, desfazer o seu vínculo e, nesta oportunidade, amigavelmente, cada um segue o seu caminho. Vamos dizer, como primeiro exemplo, cada um vai procurar sua vida. Posteriormente, a mulher, a esposa, por uma razão de doença ou porque sofreu algum acidente, necessita dos alimentos. Por quê? Porque a partir de determinado momento, devido a essa moléstia, devido a esse acidente, ela não pode mais cuidar do seu próprio sustento. Bem, nós temos que a obrigação alimentar, ou seja, a obrigação de prestar alimentos devido ao vínculo matrimonial ou da própria união estável, ele é um direito tanto da mulher em relação ao ex-marido, ou ex-companheiro, como do ex-companheiro ou do ex-marido em relação à ex-mulher, o direito é o mesmo, porque a Constituição dá igualdade ao homem e à mulher, de pleitearem estes alimentos. Por quê? Porque o direito ele é irrenunciável, é um direito que não se renuncia. Aí, no momento que for necessário, pode-se pedir esses alimentos judicialmente. O que? Aí muitos perguntam assim, não, mas a mulher, se ela não quiser pedir na época do divórcio ou da separação judicial, ela pode não pedir os alimentos? Aí ela não vai pedir, ou seja, ela não vai exercer um direito. Mas o direito existe. O direito, ele vai permanecer sempre, a não ser que... Independente de ter sido feito, fechado agora ou mais tarde? Ou mais tarde. A não ser que tanto este ex-marido, ex-companheiro, ex-mulher ou ex-companheira tenha constituído uma nova família, tenha arrumado um novo marido, um novo companheiro, enfim, já tenha seguido uma outra vida com outras pessoas. Quer dizer, o marido aí pode pedir a rompe pensão o para a mulher vínculo também. anterior. Como? O marido também pode pedir a pensão para a mulher? Pode. Desde que seja numa situação como essa. Exatamente. Por que Impossibilidade. Qual é o fundamento para pedir os alimentos? O fundamento é a necessidade para sustentar-se
porque a pessoa sozinha não tem mais condições de sustentar-se E a si quando mesma. o caso é tanto de um como de outro, quando o marido tem algum problema, sofre um acidente e a mulher também. Bom, nós temos como fundamento para pedir alimentos o vínculo matrimonial ou de união estável, que é a relação que até agora foi tratada aqui. Porém, existe uma outra relação que é chamada relação de parentesco. Ou seja, os parentes são obrigados, devido ao princípio da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição, de prover o auxílio e, inclusive, prestar alimentos quando o outro parente necessitar. Daí, na linha de parentesco, em linha reta, que é de descendente a ascendente e de ascendente a descendente, aí sempre pode-se pedir. Então, um determinado filho... Quer dizer, depois do pai e da mãe, quem é o próximo? Aí os avós. Avó? Os avós e até os bisavós podem, mas se essa pessoa que necessitar tiver filhos, também vai pedir dos filhos. E se os avós estiverem impossibilitados de pagar essa pensão, vai por essa escala acima ou abaixo? Vai abaixo. Primeiramente abaixo. Por quê? Porque como o filho é obrigado a ser sustentado pelos pais durante a sua época de menoridade, enquanto está em formação, é o dever de família. Também, quando os pais ficarem velhos e não mais puderem sustentar-se a si mesmos por alguma razão, daí, é claro, ou a aposentadoria não for suficiente, porque a aposentadoria aqui, a previdência, a assistência social aqui no Brasil é realmente algo vergonhoso, então não dá mais para pagar o remédio, não dá mais para pagar o tratamento, então esses pais podem pedir os alimentos aos filhos. Aí não é do dever de sustento, assim, aí sim é alimentos, ou seja, pede-se que os filhos prestem alimentos para suprir essas necessidades dos pais. Quer dizer, o leque é muito grande. É né, muito professor? grande, por quê? Porque toda vez que alguém tem um vínculo de parentesco, um vínculo Tem de obrigações. casamento, união estável, ele tem obrigações. Só que vem a seguinte pergunta: eu vou pedir para quem? Mas tem uma escala. Por exemplo, são 4 avós. São 4 avós. Eu peço para minha avó, peço para o meu avô paterno, meu avô materno, para quem? Bom, nós então temos de utilizar de uns critérios. E qual é o critério? O critério é: pede-se sempre para aquela pessoa que tem melhores condições econômicas para fornecer os alimentos. E quando essa pessoa se nega? Para isso existe a ação própria, que é a ação de alimentos, que vai conduzir aquela pessoa a tornar-se um obrigado a prestar alimentos. Então ele vai ser judicialmente obrigado a prestar alimentos. E aquele que é condenado, agora no fim, não se deve nunca imaginar condenado como uma condenação penal, criminal, não. Ele é condenado porque ele acaba sendo obrigado oficialmente a prestar alimentos e ele se recusa, não cumpre ou deixa de cumprir, sem justificativa, ele poderá ser apenado com uma pena de prisão. Ok, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos no próximo bloco, é rapidinho. O Saiba Mais de hoje está entrevistando o professor Elimar Zanialski e o assunto tema do programa é pensão. Neste segundo bloco podemos tratar das pensões menos conhecidas. Como são chamadas essas pensões? Elas têm nome, professor? Existe um nome técnico para elas, para essas pensões com casos estranhos? Não propriamente não existem termos técnicos, porque conforme eu no início falei, existe o dever de prestar alimentos dos pais aos filhos, quando eles necessitam, que diferencia-se do dever de sustento, e existe um outro tipo de obrigação alimentar, que fala-se de pensão, que é aquela decorrente de prática de ato ilícito. E esta é uma obrigação alimentar que decorre pelo fato de que alguém, por ter praticado um ato, por exemplo, num acidente de veículos, mata um pai de família que tinha dependentes. E esses dependentes acabam de perder aquele a quem lhes sustentava, Aí, na realidade, como é que se procede? Ficam essas pessoas na miséria? Não. O praticante, o autor do ato ilícito, ele vai ter a obrigação de prestar
o sustento às pessoas que eram dependentes justamente daquele indivíduo que ele, ou por negligência ou por imprudência, acabou por matar. Ou por um trazer... determinado tempo. Por determinado tempo, enquanto eles precisarem, enquanto eles estiverem, naturalmente, sob aquela situação de dependência, enquanto Mesmo estariam dependentes daquela pessoa. Mesmo que ele prove na justiça que matou o pai daquela família acidentalmente. Bom, existe também os casos de exclusão, quando a culpa foi da vítima. Bom, nesse caso aí não, porque se a vítima, se por exemplo o pai vai lá e o pai de família, por um ato desatinado, se atira embaixo de um carro e o motorista não teve culpa, como é que ele vai pagar por algo que ele não cometeu? Se eu atropelo uma pessoa embriagada na rua, estou andando com o meu carro, essa pessoa atravessa a minha frente e eu acabo matando. Existe uma série existe, é claro, sempre um processo criminal, onde vai ser apurada a causa, a autoria e o que efetivamente aconteceu, para ver se efetivamente quem matou foi culpado ou não. Agora, é claro que existem, e na maioria dos casos que eu tenho observado, existe muitas vezes culpa concorrente. Ou seja, ambos foram culpados. O pedestre embriagado, atravessa desavisadamente a rua escura, mas o motorista estava com excesso de velocidade. Bem, aí é claro que o motorista estava em excesso de velocidade ou estava namorando no carro e não prestou atenção. Nesse caso, existe uma culpa, ou seja, ambos contribuíram para que houvesse esse evento infeliz, a morte da pessoa. Aí é claro que vai haver uma responsabilidade, porém uma responsabilidade mais atenuada. E aí, dependendo de cada caso, é que vai ser examinado e vai se verificar o alcance depois das sanções e das obrigações. Um termo que a gente ouve muito, professor, é depende de. O senhor, com seus 30 anos de profissão, Eu posso explicar por que depende de. Para o público em casa é complicado. É um pouco complicado pela seguinte razão. Por quê? O que é a lei? A lei é uma norma geral. O legislador não pode prever todos os casos que podem ocorrer na vida ou no mundo. É uma falha do código. Não é falha, é impossibilidade de nós prevermos todos os fatos que podem ocorrer. O leque é muito grande. O leque é muito grande. Olha, vamos só para exemplificar, para melhor entender o telespectador, o problema, esse caso do bêbado. Não pode o legislador dizer assim, olha, o indivíduo embriagado veio atravessando a rua e ao ser atropelado. Bom, se o motorista buzinou, então a solução é assim. Se ele não buzinou, a solução é assado. Se ele freou com um certo tempo, então é uma outra solução. Ele não pode prever com todos os detalhes. Então, a regra é geral. E aí vai depender muito, depende novamente, ou depender da prova. Aquele que tiver a melhor prova, como é que se pode provar melhor? Como é que cada um se comportou em cada caso? Por isso que hoje a tendência legislativa, e aí está o novo Código Civil, ele traz normas mais generalizadas e não tão especificadas como a legislação anterior, dando margem, hoje em dia, isto é um progresso, é uma tendência do direito no mundo inteiro, de o juiz analisar cada caso, interpretar e aplicar a lei ao caso concreto. Isto significa que cabe ao juiz e aos todos os operadores do direito, os advogados, promotores, de construir o direito e para cada caso é construído um direito específico, levando em consideração as circunstâncias específicas de cada caso. Devido a esse problema de que o legislador não tem condições de especificar tudo o que pode acontecer. Porque cada caso é um caso, cada emoção é uma emoção diferente. Por exemplo, estamos falando de direito de família. É muito difícil nós legislarmos especificando em relação ao direito de família, porque o que acontece entre quatro paredes, entre duas pessoas, nós não podemos saber, nem o advogado pode saber, nem o juiz, nem o Ministério Público, portanto, é muito difícil. Por isso, é necessário que se leve em consideração as circunstâncias do caso e se aplique a lei ao caso concreto através de uma interpretação da lei
e aplicação dessa lei interpretada ao caso e, na realidade, nós construímos um direito. Professor, nesses seus quase 30 anos de profissão, qual o caso que mais lhe chamou a atenção? Ou os casos? Bom, dentro deste Tem tema... um em especial, não? Dentro desse tema de alimentos, bom, o direito civil ele é muito amplo. Muitos casos. Muitos casos, e ele é muito amplo porque ele trata de propriedade, ele trata de personalidade, de sociedade, de contratos, então ele é muito amplo. Mas vamos ficar só presos a essa parte de alimentos. Que não é pensão, não é? Na verdade, existe uma correção. Eu não gosto muito dessa expressão pensão porque a ideia vem da pensão que o Estado, através da Previdência e Assistência Social, podem pagar ao contribuinte. Essa é uma pensão? Essa, na verdade, seria uma pensão. Tem a aposentadoria e as pensões. Os montepios e as pensões da aposentadoria particular. Essa seria a expressão mais adequada, o significado mais adequado de pensão. E como, no passado, existia uma corrente de pensadores que entendia que a sociedade, através do Estado, deve cuidar de seus filhos e das famílias, e entendia-se que o Estado que deveria cuidar dessas pessoas desamparadas, falou-se em pensão. É uma questão técnica, né? É, uma questão técnica. Efetivamente. Um nome que se deu. E ficou. E eu gosto mais de obrigação alimentar. O nosso assunto aqui, a pensão alimentar. Mas, neste caso, veja... que lhe chamou a atenção. Os casos mais interessantes são a frustração dos advogados, quando depois de uma luta judiciária muito grande, verifica-se que efetivamente as pessoas ainda não têm consciência dos seus deveres. No sentido de batalhou-se e de repente o marido ou o companheiro resolvem ignorar que tiveram uma família, resolvem ignorar que tiveram filhos, que esses filhos já não lhe interessam mais, que são muito mais queridos os filhos da ex-amante que se tornou a nova companheira. Isso é a degradação humana, né? E a partir desse momento eles não querem mais saber de nada e não querem mais contribuir para o sustento dos filhos e, efetivamente, em todos os sentidos, eles escapam, mudam de emprego, mudam de função e até desaparecem. Eu tive um caso agora, contando isso muito interessante, foi de uma determinada pessoa que dizia ser médico e chegou a Curitiba como um médico vindo de São Paulo. E este indivíduo aí acabou conseguindo uma união estável com uma outra pessoa e teve 2 filhos, os quais ele amava, ele era um pai maravilhoso. Até que conheceu uma colega e a partir desse momento ele não mais conhecia a sua companheira, nem mais os filhos deixaram de existir. Bem, aí ele foi embora com essa colega, voltou para São Paulo e posteriormente, muito mais tempo, eu fui verificando que ele mudava de emprego, mudava de profissão e cada vez menos vinha a pensão ou os alimentos. Aí eu disse para a ex-companheira dele, olha, o que vier, aproveite e guarde, porque qualquer dia esta fonte, entre aspas, vai secar. Ela seca. Dito e feito. Até que um dia ele mostrou que ele estava desempregado e eu, através do número do PIS, descobri que a empregadora era a própria companheira nova dele e demonstrei essa fraude. E nesta tentativa de descobrir essa fraude, eu percebi que este indivíduo não tinha identidade, não era a pessoa, ele não possuía, na verdade, esse nome, não era médico, não era nada. Ele era um indivíduo que era um guerrilheiro, que tinha fugido do seu país de origem porque foi perseguido pelos próprios companheiros e aqui fez um verdadeiro travestimento de um médico, de uma pessoa muito bem apessoada e realmente ele falava um português excelente, espantosamente, muito inteligente e entrou nesta, com o objetivo de ficar no Brasil e depois eu soube que ele desapareceu. Não chegou a ser preso? Não pagou pelo erro que fez? Não, ele deve ter sido morto porque ele não foi guerrilheiro brasileiro, ele foi guerrilheiro em outro país. Para dizer a verdade, ele foi um terrorista europeu. Mas, professor, voltando ao nosso problema caseiro, para encerrar o programa, a Justiça executa, determina uma sentença, num caso de pensão alimentícia. O cidadão pode ter certeza de que está sendo bem amparado, que aquilo vai ser executado? Muito bem. Nós temos como... Isso é universal, que
O que responde pelas dívidas, o que garante os créditos é o patrimônio do devedor. E neste caso, é o devedor quem é o devedor? É aquele que é obrigado a pagar alimentos. Bem, se ele estiver bem, com bom respaldo patrimonial e tiver consciência, não há problema nenhum. Bem, no entanto, é um indivíduo inconsciente. Tem bens... É um personagem da classe média alta. Mas tem consciência, ele não tem consciência. Então, o que acontece? Nós vamos compelir a ele de cumprir com a obrigação. Como? Executando a sentença que condenou a ele a fazer o pagamento da pensão. Então, executa-se, faz um processo de execução de prestação alimentícia. Bem, como é que se faz? Como qualquer execução, penhora de bens, ou então existem outras pensões que já se vinculam ao próprio salário, e daí se comunica ao empregador que já separe uma quantia X, e que a porcentagem equivalente aos alimentos já se deposite em nome do próprio credor, ou seja, do filho, ou da própria ex-esposa, ou da ex-companheira, sem problema. Agora, se não houver isso, aí parte-se para a execução. Agora, a grande dificuldade é quando não existirem bens, quando não existir emprego, quando o indivíduo diz que é vendedor, que é representante e não se consegue ver o que ele ganha. Na declaração de imposto de renda ele sempre é isento. Aí realmente, para conseguir se efetivar o direito, ou seja, ver o dinheiro, o credor, o filho, a ex-esposa ver o dinheiro, aí realmente é muito complexo, é muito complicado, é muito difícil de ter sucesso. Daí a razão de que muitas mulheres resolvem desistir. Elas existem por quê? Porque hoje em dia existe igualdade constitucional entre o homem e a mulher. Então a mulher está ficando independente, ela está cuidando de si. E por isso ela não quer mais ver aquele indivíduo, não quer mais se humilhar, não quer mais esmolar. Então simplesmente ela deixa de exercer esse direito e cuida dela e dos filhos. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença. O Saiba Mais volta na semana que vem. Um abraço, até lá.